chegando agora, quem estiver entrando, deixa seu nome, de onde que você é, e agradecer muito todo mundo aí que está entrando. Então a gente só vai acertar aqui no Instagram. Pronto, Kleber. Estou online aqui Online, no vamos Insta. lá. Vamos lá, agora você entra e a gente faz aí simultâneo tanto o Instagram quanto o YouTube. Vamos nessa. Beleza? Estamos entrando aqui. Eu sou muito grato a todo mundo aí que prestigia nosso conteúdo aí também. Então já estamos também lá Legal. no Bora. Instagram. YouTube, Instagram. Agora a gente vamos começar aí agora. A gente vai ter que administrar um pouco, porque eu tô com duas câmeras aqui, uma embaixo, uma em cima. Então, mas vamos lá, acho que tá tranquilo. Show de bola. Vamos nessa. Então, Legal. pessoal, vamos lá, só para a gente começar a falar rapidinho um pouquinho, né, do Instagram aqui, vai ter uma variação aí de olhares. Então, o tema hoje a gente falar sobre sistemas de tração 4x2, 4x4, todo esse sistema operacional, falar um pouquinho sobre o funcionamento, quando usar, enfim, vamos dar uns debates aí e tudo mais. Então, pedir aí pro Catani para dar essa ajuda para quem está assistindo no Instagram, quem está no canal, dar uma apresentação rápida, até mesmo dar uma apresentação lá no Instagram dele também. Lá. Legal. Vamos lá. Bom, então vamos começar, pessoal. Quem não me conhece, Norberto Catani, né? A gente já vem aí ao longo desses tempos debatendo bastante alguns temas bem polêmicos, né? A gente tem o nosso canal, Quad Mud Performance. Estamos com essa parceria junto com o pessoal da Carap, Kleber, né? Estamos bem felizes de estar participando dessa live e hoje vamos falar de trações, né? Sistemas, tipos de tração, sistemas operacionais. Recebemos várias perguntas, né? Uhum. Então acho que hoje o assunto vai ser bem bacana. Vamos lá? Show de bola. Bora lá, vamos começar então falando sobre esse sistema 4x2. Vamos dar uma, né, falado sobre como que é esse sistema, como que funciona. Pode começar para a gente então, Café? Vamos lá, vamos começar do básico, né? Vamos começar a falar dos sistemas mais comuns que tem no mercado, né? Uhum. Então a gente vai primeiro começar o 4x2, né? Que tem a maioria dos carros hoje são o quê? São 4x2, né? São carros para movimentação tipicamente urbana, né? Não são carros com apelo off-road, essa é a grande maioria, né, do nosso parque circulante que a gente tem hoje. Então, como que funciona, né, o layout desses carros? A grande massa são carros com trações dianteiras, né? Só tem tração dianteira. As rodas de trás não fornecem tração para os carros. São os carros de passeio que a gente tem na rua, né? Todos os carros aí, classe B, classe C, classe D. A roda dianteira, de fato, é a roda que promove o torque, né? Que puxa todo o sistema para frente, tá? E algumas SUVs de entrada também tem esse sistema. Tem seus pontos positivos, né? E tem seus pontos negativos. Positivo que é um sistema muito mais barato, é um sistema muito mais simples, né? Não tem todos aqueles componentes de powertrain que eventualmente podem gerar alguma manutenção extra, algum cuidado extra. Por outro lado, também não é dotado de capacidade para você em off-road e tudo mais, né? Ainda mantendo esses sistemas 4x2, né? Os 4x2 convencionais, você tem os rear-based, né? O que são esses rear-based, né? As trações traseiras. Os carros de tração traseira, muito comum você achar no mercado, que são as caminhonetes. Né? As caminhonetes 4x2 que tem no mercado, ainda com aplicação urbana, que você usa para quê? Geralmente, você usa para carregar carga, né? Você tem aquele comerciante ou aquela pessoa que precisa de volume, carregar volume que não cabe no porta-mala de um carro, ele acaba usando uma caminhonete, né? E essa caminhonete, muito provavelmente, ela é tração traseira. Tá? Então, 4x2, a grosso modo, são as duas arquiteturas que tem. Então é tração dianteira e tração traseira, né? Vale a pena a gente complementar, né, que digamos, né? Por que o pessoal fica perguntando às vezes, por que a maioria dos carros 4x2 tem tração dianteira, né? Pensando aí nas leis cada vez mais estão mais rigorosas, leis de emissão de poluentes, a gente vê que o que ajuda a reduzir a emissão de poluentes é você ter um sistema ali bem eficiente. Um motor que consuma menos combustível. E os sistemas de tração 4x2 dianteiro
são que tem menor quantidade de componentes, né? O que tem menor quantidade ali de peso sobre o motor e assim, consequentemente, a gente tem um motor ali que vai ter menores cargas sobre ele, e assim, né, vai ter menor consumo de combustível e aí menor emissão de poluentes. Então tá aí, digamos lá, um porquê, uma explicação que muitas dúvidas o pessoal deixa aqui, querendo saber, pô, por que todos os carros? Porque antigamente tinha mais carros ali com tração traseira, 4x2 tração traseira, né? Porque agora as leis vão apertando, cada vez tem que colocar carro ali mais enxuto, mais compacto, a gente vê que os carros começam a ficar menorzinho, e aí tem que reduzir isso daí. E aí a aplicação da tração traseira, exatamente isso para aumentar a capacidade de carga, né? Coloca o peso sobre o eixo traseiro, aumenta a aderência ali sobre as rodas traseiras e aí ajuda também, né? Então as caminhonetes. E aí, Perfeitamente. agora Aí a a gente gente já fala sobre os pula 4x4. para a categoria de 4x4 propriamente dito, né? Aí esses carros sim têm capacidade off-road, né? Eles são carros com sistemas um pouco mais complexos, são mais versáteis. E um ponto, aí sim, do lado positivo, é que você tendo um carro 4x4, você também automaticamente tem um carro 4x2, né? Porque você consegue selecionar na maioria deles, a gente vai aprender que não são todos, você consegue selecionar entre sistema 4x4 ou 4x2, né? A gente falando especificamente dos carros 4x4 com capacidade off-road, a gente tem também o mesmo layout. Você tem os 4x4 que são front-wheel drive based, o que é isso? Que tem a tração dianteira mesmo sendo 4x4, né? E o torque para a roda traseira, ela é feita através da PTU, né? Powertrain Control Unit. Então vem lá da frente, né? Um eixo grandão, conecta com o diferencial traseiro e assim distribui para as duas rodas o torque. Geralmente são carros com capacidade off-road limitada, né? Não são os carros super off-road, né? Mas que já tem alguma capacidade off-road, né? Um off-road médio para leve, usando alguns exemplos de carro de mercado, por exemplo, a EcoSport Storm, a própria Toro também tem esse layout. E geralmente esses carros são flex, né? Eles não são diesel, tá? Partindo já propriamente dita sem ser o carro com tração puramente dianteira, o front wheel drive based, a gente vai para as traseiras, né? Tração traseira é a grande maioria do que tem no mercado, né? Os carros diesel a 4x4, primariamente eles têm a tração traseira, né? E através da caixa de transferência, eles transmitem o torque também para a dianteira mediante muitas vezes ao comando do motorista, né? Salvo algumas exceções, o torque sempre é transferido ao comando do motorista. Podemos esquecer que esses carros, né, a gente pode citar várias caminhonetes, Hilux, S10, a própria Ranger, são dotados de blocante, né? Tem um bloqueio traseiro, geralmente no eixo traseiro. Então esse é o segundo sistema de tração ou configuração que a gente tem, né? E aí a gente não pode deixar qual é a terceira oferta que tem no mercado, que é o que a gente chama de center based. O que é o center based? Esse carro ele tem uma particularidade. Ele tem 3 diferenciais, ou seja, ele tem um diferencial traseiro, ele tem um diferencial dianteiro, né? E ele tem um diferencial central. Então, como que, a grosso modo, funciona, né? Eu queria citar alguns exemplos. Então, por exemplo, a Pajero, a própria Amarok também tem diferencial central, né? E tem também assim, um lado ruim disso, né? Você, como a gente estava falando de eficiência energética, né? Tem um arrasto a mais, você tem mais componentes também sendo rotacionados e também recebendo energia, drenando energia do motor, né? Então, automaticamente você tende a ter um desgaste maior de todo o sistema e um gasto maior de combustível, né? Esse é um dos Então, para a gente recapitular aí, digamos aí um pouquinho desses sistemas, né? Falamos do 4x2, aí a gente tem então sistemas propriamente dito que apresentam a tração única ou exclusivamente em um eixo, né? E aí os próprios sistemas aí de tração 4x4 que inicialmente se apresentam o sistema 4x2, mas com a possibilidade também de ter
aí a tração também no outro eixo, tendo então a possibilidade de ser o 4x4. Então, os veículos que são dotados de uma tração dianteira, né, mas contém um auxílio de tração na traseira, né, que seria a EcoSport Storm, né, seria exatamente também sistemas, acho que a SX, se não me engano, a SX também conta com isso, a Outlander, o que você falou também, A Toro. Outlander, se eu não me engano, ela tem diferencial central, tá? Ela tem central, essas novas. E Então, tem. a grosso modo 4x2, tração dianteira ou tração traseira só. 4x4, ou tração dianteira ou tração traseira, ou com um diferencial central, que é a tração nas 4 rodas. Tá? Uhum. A grosso modo, esse é o resumão aí, né? E aí a gente vem, né, falando os layouts que você tem no mercado, tem bastante variações, né? Falando Uhum. desses layouts no mercado que você tem os sistemas operacionais, né? Como que Uhum. cada um funciona? Esse que na verdade, acho que essa primeira parte que a gente falou, o Uhum. pessoal já conhece bastante, mas aí você Uhum. tem os full-time, né? O que que é full-time, né? O pessoal chama também de permanente, né? O carro Uhum. tem passão permanente. Tração Sempre tem integral. torque nos dois eixos. E necessariamente Uhum. esses carros que oferecem torque nos dois eixos, a grande maioria são center based, ou seja, tem os 3 diferenciais. Então sempre com tração, por isso que falar que é permanente, sempre as rodas estão tracionando, né? Aí a gente pula já para os part-time. Part-time é o quê? É o carro que a gente mencionou que era o 4x2, que você, com acionamento pode fazer ele virar 4x4, né? Agora você aciona ele ou internamente ou externamente. Internamente você aciona através de um botão elétrico ou de alguma alavanca interna que você Uhum. aciona o segundo eixo. Tem também Uhum. a parte externa que você pode, os carros mais antigos, que tem aquele roda livre. Você vai lá Uhum. na roda e Faz libera ou acionamento. não, e faz o acionamento. E aí, por fim, a gente tem as trações on demand. Aí vai o caso da Outlander, por exemplo, né? Uhum. O que é o on demand? On demand ele é uma tração, como muitas chamam de inteligente. Por que, que é Uhum. inteligente, né? Ele tem a ECU, né? Electronic Control Unit, se não me engano, que é o módulo Uhum. principal. Ele Uhum. começa a captar todos os sinais do carro. Então ele pega velocidade de roda, o ângulo de ió do carro, né? Ele pega ângulo de volante, ele pega qual é a marcha que você está engrenado, né? Ele pega a posição de acelerador e ele toma a decisão se ele continua 4x2 ou se ele coloca o 4x4 para te dar mais tração, né? Joga o Uhum. 4x4 automaticamente. Então esses carros não tem Uhum. botão. Ele entra sozinho, uma Uhum. central eletrônica que decide por você. Então, recapitulando, a gente tem full time, partial time e on demand. Tá? Essas são as 3 Uhum. configurações aí que a gente tem. E acho que vale a pena até a gente falar um pouquinho. Tem as siglas sobre exatamente isso, Catani, que é aquele famoso 4WD, né, que a gente costuma escutar, e também o 4x4, né? Então, digamos que o 4x4 seria, né, o que você começa com o 4x2, mas você teria o acionamento, que seria esse partial time, né? Seria exatamente isso, para Cara, explicar para o pessoal. para ser bem sincero, esse é um tema bem curioso e polêmico, cara, porque a grosso modo sim, mas não são todas as montadoras que adotam esse padrão. Tem uma Uhum, confusão muito grande entre 4x4, o all-wheel drive, que o pessoal fala. Aí uhum, varia muito da estratégia que a montadora adota. uhum, Varia muito da nomenclatura que ela adota. Não tem uma regra. Para ser uhum. 4x4 tem que ser assim, para ser all-wheel drive tem que ser assim. Não tem essa regra, embora a grosso modo seja isso que você falou, tá? Mas tem Show. montadoras que são exceção, tá? Excelente, até mesmo porque um comentário, até eu mandar um grande abraço para o Fagner, para todo mundo que está acessando aqui a live, né, para todo mundo que está aqui, mandar um grande abraço mesmo pela presença, pessoal do Instagram também, um grande abraço para todo mundo lá. Né, o Fagner deixou até mesmo aqui sobre essa dúvida, né, o 4WD, né, o Four Wheel Drive, se é exatamente sistema de tração integral, né? Então, vale a pena, então, já esclarecer isso aqui, depende exatamente aí da estratégia da montadora. Cada um pode colocar aí uma nomenclatura diferente lá no seu carro, dotar de alguma maneira, mas o modo construtivo aí
pode ser diferente para cada um. Cada um vai adotar esse sistema de projeto de acordo com a necessidade, até mesmo com o público qual esse veículo vai ser destinado. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso aí também. Tá, eu tô vendo que tem uma pergunta aqui que jogaram no Instagram a respeito do troller, perguntando qual que é o sistema do troller, né? O troller, ele é o mesmo sistema da Ranger, ele não tem diferencial central, né? Ele é um rear based, né? A tração traseira com um acionamento eletrônico, e com esse acionamento eletrônico ele vira 4x4, né? Então ele também não tem PTU, ele tem uma caixa de transferência, tá? Então respondendo a pergunta aí do Instagram, esse é a configuração da troller, tá bom? Show. Tô vendo o pessoal conectado, Bruno da turma do quadriciclo, o Amboy de 12 entrou, bastante gente conectada, legal. Bom ver o pessoal conectando. Legal. Show de bola. E aí começa então, digamos, as dúvidas, né? Exatamente, a gente tem sistema de 4x4, enfim, todas essas o que nós temos disponíveis. Aí começa exatamente quando eu uso 4x4, quando eu uso 4x2, né? Tem a questão do 4x4 reduzido, 4x4 high, né? A gente vê algumas picapes que você tem aquele HSC, HLC, enfim, várias nomenclaturas. Acho que vale a pena a gente começar a tocar um pouquinho nesse assunto, entrar nessas dúvidas aí que muita gente deixou também. Legal, vamos lá então. Vamos primeiro às nomenclaturas, né? Aquele que você tem o HC, né? O 4HC, o 4H, ou o 4LC. O C, na verdade, esses carros geralmente são carros da Mitsubishi, são os carros que eles têm diferencial central, e o C, propriamente dito, é o bloqueio, né? Então, quando você está na posição C, o 4HC nada mais é que o 4x4 high acionado o bloqueio, né? E o L da mesma forma. Então aí você, voltando para o que você perguntou, 4x2, 4x4H e 4x4L. 4x2, como o nome já diz, 4x2 é um eixo só provendo torque. 4x4, né, H é realmente o 4x4 alto, né? Marcha mais alta, você atinge, tem um pouco mais de torque, né? Você tem outro eixo funcionando, né? Você tem mais capacidade trativa do carro para altas velocidades. E o 4x4L, que é a low, ele tem uma caixa de redução. Então você não tem tanta velocidade, mas você tem bastante torque, né? E geralmente você usa para off-road, né? Você não usa o L para vias pavimentadas, né? E aí vem a primeira pergunta: quando eu uso 4x4 e quando eu uso 4x2? 4x2 geralmente é o ponto de partida. Se você estiver numa via não pavimentada, mas que você tenha a condição de usar o 4x2 e não o 4x4, use o 4x2, dê preferência para ele, porque você não vai solicitar seu sistema, você poupa os componentes do seu sistema, né? A grosso modo, você está, entre aspas, economizando o teu carro. E você também está economizando combustível. Você está deixando de colocar um monte de coisa girando, né? Tudo junto, drenando a energia do motor, sendo mais eficiente. Então, a grosso modo, 4x2 se usa dessa forma. Claro, às vezes tem lugares que você precisa de fato usar o 4x4, né? Aí, quando não for uma condição específica do low, que a gente vai comentar daqui a pouco, o high, a maioria dos carros em vias não pavimentadas, né? Estradas de chão batido, gramado, lama, duna, areia, o que quer que seja, não asfalto, né? A gente costuma falar que são terrenos de baixo atrito, né, de low me, né, na linguagem de engenharia, e aí você também pode usar o 4x4 high em terrenos não pavimentados para você ganhar mais precisão no seu carro, né? O carro com 4 eixos em terrenos que você não tem tanta aderência te dá mais confiança nas manobras. Então esse é um ponto também legal. Então às vezes você está relativamente rápido numa estrada de chão batida, sei lá, você está numa estrada que você precisa, que é bem longa, está uns 60, 80 por hora, e tem curvas e tudo, 4x4 te dá mais confiança. Entendeu? Esse é um ponto também que vale a pena a gente salientar. Citar. Vou dar um grande abraço. Pode ir lá, falar. Só mandando um grande abraço para todo mundo que está entrando na live aí, pessoal do Instagram também, né? Sempre o pessoal está deixando aí os comentários. Estou vendo que já o pessoal está deixando comentário aí para você também, Catânia,
na Instagram. Eu tô vendo no Instagram e no YouTube aqui, eu tô acompanhando os dois. Estamos dividindo aí. Para quem não está entendendo, às vezes está assistindo no YouTube, está vendo que a gente está olhando para um lado para o outro, só para a gente falar também aí, né, que a gente está dividindo o Instagram e também o YouTube, então não acho estranho se a gente ficar olhando um pouquinho aí para cada lado, tá? Pode comentar agora, então, Catani? Não, tem uma questão que não são todos que sabem. Eu tô às vezes colocando a mão aqui em cima, que eu tô parando o chat para responder as perguntas. Tem uma coisa que chama Shift on the Fly, alguns chamam de Shift by Wire. O que é esse Shift by Wire? Você está andando em 4x2, numa via pavimentada e tudo mais, e você precisa passar para 4x4. Né? Esse Shift on the Fly, ou Shift by Wire, ou tem várias terminologias, você não precisa parar o carro para fazer o 4x2 4x4. Tem alguma restrição, claro, tem umas montadoras que são 100 por hora, outras 120, mas você acionando o 4x4, ele automaticamente engrena. Diferente do 4x4 low, daí é uma outra história, né? Então, esse é uma característica que nem todos sabem. Tem gente que pensa que para pôr o 4x4 tem que parar o carro. Para o high, não. Você consegue passar direto. Entendeu? E a recíproca também é verdadeira, né? Você consegue do 4x2 pular do 4x4 pular para o 4x2 também no by wire, né? Tá. Digamos que são os veículos agora com essa tecnologia mais nova. Digamos, os carros mais antigos lá, aí sim acho que teria que parar. Mas essa tecnologia nova aí já vale a pena salientar. Principalmente acionamento elétrico, né? Botões de acionamento elétrico, tudo mais, solenoides e tudo. Aí é mais fácil. Eu tô vendo uma pergunta que está vindo aqui no chat. Desculpa, eu te cortei. O Bruno está perguntando aqui com que frequência, para quem só usa o carro no asfalto, deve se acionar o 4x4. Né? Isso é legal. O cara tem um carro 4x4, mas não usa sempre o 4x4, é sempre em asfalto. Não tem uma frequência certa, mas a grosso modo, né, eu adoto essa estratégia em alguns carros e costumo recomendar pelo menos uma vez por mês, se você puder ligar um pouco o 4x4, entendeu? Deixar o sistema rodar um pouquinho, dar uma lubrificada, eu acho que é uma prática boa e não vai te custar nada isso. Então, acho que uma vez por mês está de bom tamanho. Hein? Não precisa para fazer com que todos os componentes lá internamente possam movimentar, se lubrificar e tudo, eu acho que... Então, essa legal. Tá respondendo. E aí, acho que até já mandar um grande abraço aqui para o Jair Sulkowski. Deixou aqui até mesmo uma dúvida. Em pisos molhados com chuva, podemos usar o 4x4 também no asfalto? Aí também uma grande polêmica, acho que vale a pena a gente explicar sobre esse sistema aí, né? Existem, como a gente começou no meio da live, no início da live, né? Falando sobre essas diferenças entre cada sistema 4x4. Aí vale a pena já tirar essa dúvida aí também. Eu recebi a mesma pergunta hoje, também no Instagram, do Venga Túlio, deve ser Túlio Venga. Mesma coisa, quando usar a tração, em relação a caminhonetes, quando usar a tração 4x4 no asfalto, na chuva, né? O fato de você estar na chuva, de fato, diminui, né, o atrito, né? Versus o asfalto não molhado, você tem menos atrito, você tem mais escorregamento. Por outro lado, a gente tem, como a gente já explicou, né, a parte da geometria de Ackermann, você está fazendo uma curva, né, um dos eixos, das rodas, está rodando, quando você está, por exemplo, para a direita, está rodando menos, a roda de dentro roda menos, né, do que a roda que está por fora. Então, o que pode acontecer se você tiver tracionado 4x4? Você pode quebrar o teu diferencial. Agora, os carros que têm diferencial central, né, o center based que a gente comentou, esse sim tem essa capacidade, né, de poder rodar no asfalto. Por quê? Como você tem o diferencial central, se os eixos estiverem rodando em rotações diferentes, ele compensa. Então, os carros center based, de novo, os exemplos que a gente usou foi Amarok e Pajero, e tem outros, você pode... A L200 Triton também, né? A Triton tem também. Você pode rodar no asfalto com o 4x4 ligado. De fato, se estiver chovendo, né, te dá maior confiança. Você fica mais confiante porque você tem 4 rodas tracionando, né?
e evita você dar aquela famosa esparramada na curva, né? Quando você faz a curva, o carro dá aquela esparramada, você tem mais controle com o seu carro, né? Então tudo tem o seu limite, mas de fato, para você, se você tem essa oportunidade, a Amarok em si, ela tem umas particularidades, né? Ela tem um diferencial que é um pouco diferente do da Pajero, que é o convencional. Ela tem um diferencial Torsen, né? Esse diferencial Torsen, ele, a grosso modo, eu não quero entrar em detalhes, porque senão a gente pode fazer uma live em relação a isso, mas ele tem algumas engrenagens, algumas de forma cilíndrica, e tem outras helicoidais, mais ou menos no formato de um sem fim. Ele é um pouco diferente, né? Confesso que a Amarok, o sistema dela, esse diferencial central Torsen, não é tão comum, é difícil dar problema, é difícil ela quebrar, é um sistema bem robusto, mas também tem o inconveniente de quando quebra, a mão de obra tem que conhecer o sistema, não é todo mundo que sabe mexer, né? Tem que ser uma mão de obra bem específica, um cara que realmente mexe com isso daí, né? Tem, bem específico, né? E aí sim, a outra vantagem que você tem é que o sistema não fica mandando torque na mesma proporção para tanto o eixo dianteiro quanto o traseiro desse sistema Torsen. Ele consegue fazer um range de entrega de torque para o eixo traseiro e eixo dianteiro. Ele pode chegar o traseiro de 40%, né, entregando aí, sei lá, 40 traseira e 60 na frente, ou 80 e 20, ele consegue fazer essa distribuição de acordo com a demanda, né? Então, acho que essa é uma até vantagem. vale a pena, para complementar, até mesmo mandar um grande abraço lá para o Rodrigo, deixou aqui um comentário aqui no YouTube, deixou aqui e falou assim, é verdade que carro tracionado no 4x4 fica perigoso em curvas, porque o diferencial quebra muito. Exatamente isso, né? Como o Catani estava explicando, Rodrigo. Existem, né, as diferenças entre esse modo construtivo aí de cada veículo. Se você tiver um diferencial central, você pode utilizar esse carro aí com 4x4 acionado, que o papel do diferencial exatamente é distribuir essas forças, o torque, e ajudar com que as rodas no mesmo eixo ali, né, possam rotacionar, possam girar em velocidades diferentes. Então, como o Catani estava explicando, você tem a curva fazendo aqui, por exemplo, esse lado aqui, a roda que está do lado externo tem a tendência de girar mais rápido do que a roda do lado interno. Para carros que não têm o diferencial central, as rodas, quando tiver acionado aí o 4x4, tiver somente esse sistema convencional de 4x4, que é por caixa de transferência, as rodas vão rodar ali no mesma velocidade. E aí sim gera essa força sobre todos os componentes aí da transmissão, cardano, diferencial, coxinha, enfim, tudo lá. E assim gera problemas, a quebra aí do diferencial, gera problemas e até mesmo o perigoso, né? Porque você vai ter um arrasto da roda traseira, né? Para esses carros que não têm o diferencial central. Então, por isso gera esses problemas. Então, se for, né, como o Catani citou aí, por exemplo, uma Pajero, Lisandro Triton, Amarok, enfim, veículos que têm diferencial central podem utilizar. Até no sistema ali da transmissão ele apresenta ali o modo, né, o 4x4 high, né, sem estar bloqueado o diferencial central. Aí pode rodar. Se bloquear o diferencial central, aí você já não pode utilizar esse modo, porque aí você vai ter todas as rodas girando ali na mesma velocidade. Aí sim, se você colocar numa situação com piso de alta aderência, gera problema aí, vai forçar todos os componentes aí, vai dar dor de cabeça, né? Então, muita atenção exatamente nisso daí. Mandar um grande abraço para todo mundo que está no Instagram lá, todo mundo que está acompanhando. Aqui. Não, legal. Tô recebendo mais uma pergunta aqui, ó. Qual Show. O sistema da Fiat Toro? O da Toro é justamente esse que a gente falou. Ele é um 4x4, né? Tô falando com capacidade de 4x4, né? Ela é front-based, né? Com PTU e você faz o acionamento na traseira, né? Ela, a característica nela é tração dianteira, mas com auxílio... Mas com auxílio traseiro. E também não é um carro, né? Esse sistema, como a gente mencionou, não é um carro para off-road pesado, né? Esse sistema não é convencional, os off-roads pesados mesmo usam caixa de transferência, tá? Vale a pena, acho que até falar, acho que uma das dúvidas que o pessoal deixou é assim, por que os, digamos, os SUVs,
menores, mais compactas, não utilizam o mesmo sistema de tração do que das picapes, né? Do que dos SUVs maiores, né? Tudo tem, digamos, dimensionado para aquele uso. É um sistema mais parrudo, mais robusto, mais forte. E se colocar todo esse peso aí no motor, por exemplo, flex, muitas vezes aí vai gerar muita carga, muito peso, e até mesmo a pessoa que compra, às vezes, um SUV mais menor, né? Aí não vai usar, né? Não vai ter essa serventia, não vai colocar no barro. É muito sistema para pouca aplicação. Né, na verdade, você acaba usando motores mais fortes, né, e o carro todo dimensionado com peças mais resistentes e tudo mais, e a manutenção também mais cara, claro. Então precisa ver o que você quer, onde você vai andar para adequar o sistema à sua melhor aplicação, né? A gente falou do 4x4, 4x2 e do 4x4 High. A gente não falou do Low, né? Tô vendo que o pessoal está perguntando aqui. Quando que eu devo usar o 4x4 Low? 4x4 Low, de fato, você, como eu tinha falado, você tem uma redução, né, extra na marcha, né, na caixa de transferência, na transmissão. Você faz uma redução através. E você usa quando você precisa de muito torque e baixa velocidade. Então você vai enfrentar um atoleiro, né, uma região com muita lama, ou areia muito fofa, né? Ou você vai transpor uma região com alagamento, que você precisa realmente de torque e fazer que o carro realmente desempenhe bastante força. Ou você vai rebocar alguém, ou você vai tirar, por exemplo, para ficar bem claro na cabeça do pessoal, você está com um barco num rio, você põe aquela carretinha, você desce, né, com a caminhonete e tudo mais de ré, e você vai puxar, vai fazer bastante força. É nessa situação que você precisa de torque, você não precisa de velocidade. É nessa situação que você vai colocar o 4x4 Low e vai conseguir. Você vai perceber que o carro ele ganha rotação muito alta, o motor atinge rotação alta e pouca velocidade. Então você escuta bastante barulho do motor, super torque e pouco desenvolvimento, né? E aí vem a pergunta final. Bom, agora a gente sei o 4x4 Low e 4x4 High. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Aí é o mais simples, a partir do momento que você está num lugar em 4x4 Low, que você está vendo que você está usando as marchas mais altas, o carro está sempre em quarta, quinta marcha, e está muito alta, né, as marchas, você está numa velocidade já relativamente alta, em torno de 50, 60 por hora, 70, essa é a hora de você jogar para o 4x4 High, né? Um detalhe que eu gosto bem de frisar, não é todo mundo, principalmente o pessoal que de final de semana vai em sítio, em fazenda e eventualmente tem algumas passagens, precisa usar o 4x4 Low, às vezes não consegue acionar o 4x4 Low. Então, qual que é o procedimento para você acionar? Primeiro, carro parado. Você não vai conseguir acionar o 4x4 Low do seu carro com ele andando, não entra. Segundo, seu carro é manual, né, transmissão manual, pé na embreagem. Você tem que pisar na embreagem e aguardar um pouco, fazer o acionamento e esperar. Provavelmente no painel vai ter uma luz, ela vai piscar. Depois que ela piscar, ela vai parar de piscar, né? Parar de ficar intermitente, aí sim tá acionado e vai te indicar que acionou. Esse é o procedimento padrão para você acionar. No caso de carro automático, mesma coisa, carro parado, o shift lever, né, a alavanca de posicionamento, você coloca ela na posição neutra, tá? Em parque não aciona, a maioria dos carros não aciona, em neutro, e aí sim ele vai fazer o mesmo procedimento, vai piscar e depois quando ele parar de piscar ele engatou. Quando você tem um uso muito severo do 4x4 Low, às vezes é comum, quando você quer voltar para o 4x4 High ou 4x2, ele não volta. Às vezes ele não volta, o sistema forçou e as engrenagens ficaram tão bem acomodadas e tudo mais que ele não volta. O que você precisa fazer? Um dos outros macetes. Você, com o carro parado de novo, você muda o botão interno, ou a alavanca quer que seja, e dá uma ré no carro. Dá uma rézinha que geralmente ela desacopla e aí entra. Esse também é um macete que às vezes acontece. Eu falo isso porque eu recebo bastante pergunta em relação a isso, e o pessoal, pô, mas meu sistema quebrou. Meu sistema não está desativando. Não, faça isso que muito provavelmente ele vai sair. Tá? Esse é um dos detalhes bacanas também do 4x4, 4x2. Show.
Até o pessoal que está já perguntando, até eu mandar um grande abraço para o Fagner, ele falou assim, sistema de tração 4x4 do Suzuki Gran Vitara. Agora, ser bem sincero, eu não vou saber responder até mesmo o Fagner. Eu vou ter que dar uma pesquisada para saber se ele é o sistema, como a gente estava comentando sobre o da Storm, que é da Storm Da EcoSport Storm. da EcoStorm. Ele E é o front-based, né, da EcoStorm. Eu não me lembro de cabeça do Gran Vitara. Eu não me lembro. Eu acredito que ele seja de tração dianteira e você tem a opção de acionar a traseira no 4x4. Inclusive, a Gran Vitara é difícil você achar as versões 4x4. Tem pouco, o volume é baixo, né? Mas é uma opção também no mercado. Show. Legal. Até o Rodrigo está deixando aqui ter mais uma pergunta sobre questão de troca de óleo diferencial, quantos quilômetros, quanto tempo, quantos quilômetros, e até mesmo qual tipo de óleo. Bem, isso é bem específico para cada carro, né? Cada montadora determina ali um tempo. Então, assim como a gente vê, por exemplo, do óleo do câmbio, né, algumas montadoras colocam lá que não há necessidade de efetuar a troca desse óleo lubrificante, somente verificar o nível. Então, é muito específico para cada carro. Por exemplo, tem carros que se coloca lá 60 mil quilômetros para efetuar a troca ali, por exemplo, um óleo de um câmbio, no sistema ali, no diferencial, alguma coisa do gênero. Outros falam que pelo próprio sistema ali ser desenvolvido, ali o óleo lubrificante junto com o conjunto ali, ele tem a durabilidade eterna. Então, somente essa verificação do nível. Então, vale a pena, né, que independente da orientação ali, do que está dizendo ali a montadora, vale a pena você fazer a verificação do nível do óleo lubrificante em caso de qualquer tipo de vazamento, né? Já fazer o reparo e completar esse óleo ou até mesmo fazer a substituição, tá? Então, muito importante, não dá só porque não preciso trocar, né? Eu não vou deixar. Então, sempre você fazer uma verificação, o que alguns manuais falam exatamente de 20 mil quilômetros ali, tá? Então, que no óleo lubrificante do motor seria 10 mil, para essa parte de transmissão, diferencial, enfim, seria 20 mil quilômetros para você fazer essa verificação. Não vai perder nada se você efetuar essa troca. Pelo contrário, você vai colocar um óleo lubrificante ali com as propriedades ali novas, né, para manter todo o sistema ali protegido a diversas coisas que a gente já fala aqui no canal, né, sobre questão do óleo lubrificante aí também. Né? Tá, eu queria aproveitar que você está falando em diferencial. Tem uma coisa que me veio na cabeça. Geralmente quem tem aplicação off-road, tô vendo o Ronaldo da Mais Off-Road conectado aí. Obrigado por conectar. O pessoal do off-road realmente pesado, que faz excursões ou incursões em regiões alagadas e tudo mais, de fato é bom checar os óleos de diferenciais e tudo mais depois dessa jornada off-road. Tem muitos carros que os retentores já não estão legais e acaba realmente contaminando o óleo. Como não é tão visível, e aí você continua rodando no asfalto e tudo mais, com água contaminada, com óleo contaminado com água, ele acaba criando uma coloração meio leitosa e tudo mais, e com o tempo você acaba tendo problema, né? Então, assim, se bem cuidado, esses sistemas 4x4, se com uma manutenção preventiva boa, eles vão para muitos e muitos quilômetros. Ontem, inclusive, estou até conversando com um pessoal amigo nosso numa outra live, e tem relatos aí de carro rodando aí diesel, né, com sistema 4x4, L200 e tudo mais de 600 mil quilômetros sem mexer. Né? Eu conheço um amigo meu, tem uma F250 que já chegou a 800 mil quilômetros, mas você tem que cuidar do sistema. Manutenção é tudo, gente. É um sistema complexo que você tem que dar manutenção, tem que seguir o manual do proprietário, né? Aquelas recomendações das montadoras não estão lá à toa. Tem um objetivo, né? Justamente. Quem cuida sempre tem, né? Essa é a verdade. Então esse é um ponto que eu gostaria... vale a pena, né, a gente frisar sobre todos esses cuidados aí. Da mesma maneira, né, como você deixou a dica de novo aí, né, sobre a questão de você fazer o acionamento do 4x4 de vez em quando. Vai fazer a lubrificação de tudo, vai botar tudo em movimento ali. Aquilo que está parado, se você tem um componente, né, alguma peça, alguma engrenagem que ficou, digamos, não está submersa ao óleo lubrificante, ela está exposta ao ar, né? Está exposta a qualquer tipo de umidade que pode ter presente ali. Se tem umidade, se tem ar, tem oxidação, gera oxidação, corrosão, enfim, e aí por vai.
Então, importante fazer o acionamento, fazer a verificação do óleo, né? Alguns carros até têm facilidade, se for do sistema de transmissão, tem varetinha para verificar, ou então tem que colocar numa superfície assim, por plana, para você verificar. Então, atenção exatamente a esses detalhes aí também. Pessoal, tem mais dúvidas aí para falar? Quer complementar mais coisas aí, Catânia? O princípio é o mesmo, né, que passa para carros, por exemplo, que ficam muito tempo parados, né? Geralmente você tem carros que ficam, por exemplo, 2, 3 semanas parados, ou veículos, qualquer veículo, quadriciclo, qualquer veículo, e aí a pessoa pensa, pô, não, mas eu vou lá só e eu ligo o motor aqui um pouquinho e aí sim tá pronto, recarrega a bateria. Na verdade, todo sistema mecânico tem que ser usado. O que não se usa, né, o que acaba criando um passivo ali que com certeza com o tempo vai acumulando essa falta de uso, falta de lubrificação e acaba reduzindo aí a durabilidade. Então eu costumo falar que se você for deixar seu carro muito tempo parado, o seu quadriciclo, o seu UTV, primeiro que evite isso, mas se você tiver oportunidade, ou às vezes você vai viajar, mas você deixou num sítio ou numa fazenda, tem um caseiro, que pegue e pelo menos dê uma volta, ligue pelo menos uns 20 minutos e dê uma volta, deixa as homocinéticas em caso de carro front-wheel drive se lubrificar, deixa o sistema funcionar, entendeu? É válido, é mais válido do que simplesmente deixar parado. Você evita aqueles problemas de flat spot no pneu, né, que é muito peso sobre o pneu começa a ficar quadrado e tudo mais. Então, assim, tem uma série de ganhos. Use, não deixe parado, se puder fazer essa recomendação, entendeu? Show de bola. E até mesmo... Pode falar. Até mesmo você começou a falar sobre coisa dos pneus, detalhes dos pneus, isso era um assunto até mesmo que o pessoal tem dúvida, a gente pode até depois bolar uma live para a gente poder falar sobre tudo essa questão dos pneus e mais técnicas aí dessa questão do uso do 4x4. Acho que isso é legal também. Eu recebi uma pergunta aqui do Celso Rodrigues 1. O que tem de especial na Amarok? É 4x4 permanente e consegue altíssimas velocidades. Legal. Pergunta boa. Vamos lá. Bom, o sistema da Amarok eles chamam de 4Motion, né? A gente já falou aqui, eles têm aquele diferencial central, né, do tipo Torsen. E com certeza essa performance, né, que ele está falando, altíssimas velocidades, né, 0 a 100 e tudo mais, retomadas, com certeza não é por causa do sistema 4x4 dela. Muito pelo contrário, né? Você quer uma performance em asfalto, em reta e tudo mais, você tem muito mais arrasto nesse sistema. Então, aonde que está o segredo? O segredo está no motor. Né? E a Amarok, essa de ponta, ela tem um motor V6, né? Ela tem um motor de 225 cavalos, né? Um motor de 56 kgf, metro de torque, né? Se eu não me engano, faz 0 a 100, alguma coisa em torno de 8, 8,5, alguma coisa do gênero. Mas é menos, 10 menos, né? Então, assim, não é o sistema de tração dela que é o que faz a diferencial, é a cavalaria dentro do motor lá, né? Respondendo a pergunta aí. Vale a pena retomar, digamos, a todo aquele assunto que a gente estava falando no começo da live, né? O sistema de 4x4 dimensionado exatamente para o uso. Por isso que nós não temos o sistema 4x4 dos carros, das picapes nos carros. E a Amarok, né, para compensar exatamente tudo esse peso, tem que ter um motorzão para dar performance. Porque acionou o 4x4, apertou o botãozinho, você está colocando a mais ali vários componentes. O diferencial dianteiro, você tem mais um cardan a mais, todo o sistema de eixo, tudo para você tracionar. Tudo é carga aplicada sobre o motor. Vale a pena a gente reforçar isso daí, que o uso do 4x4, né, gera um aumento aí do consumo, né? O 4x2, pelo fato de você estar tracionando somente atrás, você tem menos componentes ali aplicados sobre o motor, vai gerar menos carga, gera menos consumo. Então, para a gente retomar esse assunto, deixar fixado aí todos esses conceitos aí também, né? Tô vendo as perguntas aqui, eu tô me perdendo aqui com duas câmeras aqui. De novo, a gente está no Instagram e no YouTube, pessoal que entrou agora, por isso que a gente às vezes olha para cima, olha para baixo. Eu tô com duas câmeras aqui, eu tô vendo dois chats, então às vezes a gente fica meio
meio ledo aqui para responder. Mas, tô vendo Luzeira, viscosidade do óleo do diferencial 80W 140 para 70W 140. Muda muito para um quadriciclo. Cara, honestamente, o que seguir, né? Seguir o do manual, acho que a gente já falou. O manual do proprietário está lá justamente para ser seguido. Não, honestamente, eu não acredito no que o pessoal fala de não, porque agora o motor está mais velho, então usa esse outro óleo aqui. Cara, usa o que está no manual, entendeu? Vale a pena que a gente reforçar essa questão do óleo lubrificante, se alterar a viscosidade, né? Porque rodou mais, está desgastado, ou seja, o óleo lubrificante não recompõe peça ali do motor, diferencial, qualquer outro sistema, né? Se tem folga, não tem jeito, tem que fazer um reparo, substituição, qualquer coisa. Você colocar um óleo lubrificante ali, uma maior viscosidade para compensar algum tipo de problema, ali um ruído, alguma coisa, aí você está mascarando aí. A longo prazo isso pode acabar ficando pior, vale a pena então, né, fazer um reparo, parar, encostar ou verificar aquilo lá e usar somente o recomendado, porque tudo é dimensionado pensando exatamente na viscosidade ali do óleo lubrificante e tudo mais, né? Eu estou vendo também aqui o Juan falando, colocar estágio 2 vira um foguete. Essa inclusive a nossa live passada, a gente falou de remapeamento, né? Estágio 1, estágio 2. Pessoal que não teve aí a possibilidade de ver ou perdeu a nossa live da semana passada, está disponível no Instagram, né? @quadmudperformance, também no canal, né? da Carap, do YouTube. Você pode ir lá, que está lá. E uma hora a gente falou sobre isso. Remapeamento, DPF, EGR, estágio 1, estágio 2, estágio 3. E aí sim. Tô vendo bastante gente conectada de vários lugares diferentes, né? De São Paulo, tô vendo o pessoal do Ceará, Minas Gerais conectado. Legal, cara, bastante gente. Grande abraço a todo mundo aí que tá no Instagram, o pessoal lá, o Catani lá, o pessoal que tá aqui no YouTube também, mandar um grande abraço para todo mundo. Eu tive que muita gente não consigo falar, mas Valmir, Murilo, Leonardo, Jair, Rodrigo, Luciano, Wagner, grande abraço, Camilo, tem bastante gente conectada aí, né? Então, mandar um grande abraço para todo mundo aí. Campina Grande, Paraíba, Rodolfo, Auto Center, legal. Rio de Janeiro, Bahia. Cara, é o Brasil inteiro, muito legal, né? Que bacana. Todo mundo participando aí, a gente aprendendo todo mundo junto, que legal. Galera, então acho que vale a pena até deixar mais dúvidas que a gente possa até mesmo desenvolver mais conteúdo aí para vocês, né? Na próxima live a gente poder falar mais sobre essas situações. Se ficou alguma dúvida aí sobre a questão da atração, do uso da atração, a gente pode já comentar. Acho que até uma coisa que eu particularmente um pouco mais uma dúvida minha que até fui aprendendo, acho que até um pouco da gente conversar aqui, né? Sobre a questão do uso do 4x4 reduzido, né? Tem aquela situação de você precisar de força e uma coisa legal que eu aprendi também, que não é só para subida, também é para descer, né? Para ajudar a frear o carro também, né? O uso do 4x4 reduzido. O freio motor que proporciona ali para o carro ajuda a manter o carro ali com estabilidade e também não descer desbanguelado ali. O freio depende da rotação que você precisa descer. Às vezes você evita, se tem uma ladeira muito grande, às vezes você pode usar o freio motor, né, o próprio sistema de powertrain a seu favor. Você evita a parte de fading, de freios e tudo mais, né? E te dá um pouco mais de grip. Você tem as 4 rodas trabalhando, e você tem um pouco mais de controle no carro. Eu gosto sempre de andar com freio motor, né? Eu tenho essa característica de toda vez que eu estou conduzindo, usar bastante o freio motor, claro, sempre alerta com o pé perto do freio, realmente do pedal de freio, né? Mas eu tenho essa particularidade. Legal, tô vendo aqui o pessoal ainda mandando mais os locais aí, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Erechim. Salvador, Erechim. Tem uma pergunta aqui, Charles Evald, acabou de mandar no YouTube essa. Boa noite, EcoSport Storm. Parece que o mercado tem algum preconceito com ela ou essa atração 4x4 é problemática? Na verdade, essas small SUVs, né? Esses carros menores, como eu falei, a gente mencionou agora o Gran Vitara também, que é pequeno, tem o Duster 4x4. Começa a dar uma olhada no mercado
vê quantos desses você vê na rua dia a dia quando você sai. Você vê poucos. Por que você vê poucos? Porque esses carros têm problema? De fato, não. Eles têm uma capacidade boa, o sistema funciona legal. O problema é que quando você precisa de um... precisa ver o que a pessoa que está comprando, né, está esperando de um carro 4x4. Porque muito provavelmente esses carros, né, que você compra para ir para um sítio, alguma coisa, ele vai funcionar bem. Mas se você realmente for um entusiasta off-road, você não precisa só do sistema 4x4. Você precisa da capacidade off-road do carro, que é o quê? Tem ângulo de saída, tem ground clearance, né, que é a altura do solo. Você tem o breakover angle, né, que é o ângulo de transposição. Você tem o ângulo de saída. Então, não é difícil você pega esse carro e começa a fazer off-road, de sair um para-choque, né, ficar preso um spoiler. E tem a parte também do posicionamento, né, no mercado em relação a custo, né? Geralmente esses carros, eles são os carros high series, são os carros mais caros. E o preço começa a ficar beliscando uma caminhonete, um 4x4, e aí fica aquela dúvida, né, de eu vou nesse ou eu vou naquele. Então, não que esses carros tenham algum problema, vai mais do uso que a pessoa vai fazer. Por outro lado, né, esses carros também fornecem mais conforto. Esses carros, quando você pega um dos atributos de Vehicle Dynamics, é ride, né, é o conforto ao dirigir. São carros super bons, com suspensão acertada, com suspensão independente. São carros, você pega uma caminhonete, ela tem eixo traseiro. Então esses carros no asfalto são, quem gosta de correr, é uma delícia dirigir esses carros, tanto para conforto quanto para você fazer entendeu? Eles são carros gostosos de dirigir. Você sente a diferença dessa suspensão independente traseira também. Acho que até uma coisa que o pessoal comenta muito aqui no canal é exatamente sobre isso, né? Você pega, por exemplo, uma Toro 4x4 diesel hoje, o valor da versão de entrada é R$137 mil. Ou seja, né, até fiz um comparativo aqui no canal falando sobre isso. O preço você consegue pegar, digamos, né, picapes seminovas ali, com 2 anos, 1 ano de uso, nessa mesma faixa de picapes médias. Frontier, Ranger, Amarok, enfim, várias aí. Então o pessoal pergunta, Kleber, a Toro 4x4 diesel é boa? Bem, aí eu tenho que perguntar, né, qual que é o seu uso? Você vai pôr na estrada, precisa de carro forte, rigidez, torque, capacidade de carga, enfim, né? Tudo aquele negócio que você comentou agora. Se você quiser comparar ali, não vai ter a mesma capacidade. Se você for para usar para trabalhar, aí tem que ser uma picape média. Se for quer conforto, né? Tem que partir para esses veículos aí que tem essa tendência, foram desenvolvidos mais para isso. Tem um apelo de uso off-road para te ajudar numa situação ali um pouquinho mais difícil, mas não é a proposta dela de ser off-road. Até porque, né, você pega o conforto de uma picape, por exemplo, ela tem que suportar 1.000 quilos de capacidade ali na caçamba, a suspensão tem que dar conforto para você carregado e tem que dar conforto para você descarregado, né? Descarregado, então, olha que desafio para você ter uma picape. Aí você não consegue comparar, digamos, a dirigibilidade de uma picape com uma SUV. Tem o melhor dos mundos em todas as condições, né? Caminhonete vazia e com 1 tonelada na caçamba. Você muda todos os pontos do carro de referência e tudo mais, as cargas e tudo, né? Você tem toda a razão. Eu tô vendo uma pergunta que tá vindo aqui do Valmir Gonçalves Lima. Nissan Frontier coloca 4x4 e aciona o auxiliar de descida. Ela aciona e freia sozinho. Várias caminhonetes têm esse sistema. A Ranger tem esse mesmo sistema, chama Hill Descent Control. A grosso modo você tá descendo o carro, você vai fazer uma descida, você consegue setar a velocidade que você quer descer, né, geralmente através do botão do piloto automático, que você seta a velocidade para mais ou para menos, e através dos sensores do ABS das rodas, eles vão fazendo a atuação e permitindo que o carro desça naquela velocidade controlada. Também é um conforto a mais para o motorista. Tem gente que gosta muito de usar esse feature, quem tem um pouco mais de habilidade e gosta de estar realmente no controle do carro e é mais entusiasta, acaba não usando esse feature quando está em off-road, acaba modulando através de freio motor, né? Tô vendo aqui mais uma pergunta, Renato Leonardo.
Duster 4x4, apesar de ser a gasolina, a tração é boa, cara, é o mesmo esquema que a gente acabou de comentar da EcoSport. Não é o fato dela ser gasolina ou diesel que vai falar se o carro é bom ou é ruim. É a proposta do Geralmente carro. é a proposta do carro, né? Não é o fato da gasolina ou do diesel que vai impactar. Vale a pena ver nesse uso. Você vai botar para bater mesmo, para fazer fora de estrada, é um carro que não vai te entregar tanta capacidade fora de estrada, até mesmo não vai te dar toda a durabilidade possível. Você vai judiar do sistema, né? Então, aquilo que a gente voltou na questão da Toro, uma picape média, né? Uma tem um apelo, vai te ajudar numa situação de emergência, mas se você botar ali para trabalhar no dia a dia, aí a bichinha vai judiar um pouquinho. Tem jeito, né? O Jair deixou, acho que, uma dúvida legal aqui, o Catani. 4x4 reduzida nas curvas, estrada de terra, barro, pode danificar os componentes? Tem uma Tracker 4x4 manual 2008, gasolina 2.0, tração traseira. O que vai... O fato de você... Se você tiver em estrada de terra e barro, como você mencionou aqui, você não vai ter nenhum dano a componente, porque a roda vai arrastar numa superfície de low mi, né, de baixo atrito. Então, a roda vai arrastar no chão e não vai danificar o componente não vai acontecer nada. O que não pode fazer é você não tem o diferencial central e você acionar o 4x4, high ou low, no asfalto, né? E aí sim você pode quebrar seu sistema. E mesmo que você tenha center based, né, a configuração center based, se você tiver blocado, né, se o diferencial central tiver blocado, você também pode danificar seu sistema. Então essas são as ponderações. Você tem que pensar que o sistema, né, aquela velha história que a gente falou, curva para a direita, a roda de dentro roda menos que a roda de fora. Tem que ter uma compensação. A partir do momento que você trava o eixo, uma das duas rodas vai se arrastar, vai ser arrastada, e nesse arrastar da roda você pode quebrar uma engrenagem. Basicamente esse é o funcionamento. Vale a pena então deixar frisado, né? Condições de baixa aderência com o sistema blocado. Baixa aderência, né? Tem aderência, Isso. vai forçar. Vai forçar. Tô vendo que a gente está chegando perto aqui já de 57 minutos, 58, e daqui a pouco vai cair a live. Vai cair a live do Instagram. O Instagram. Acho que dá tempo de responder mais uma. A dúvida aqui tem o Daniel Junqueira, deixou a dúvida aqui. Reduzida, sempre necessário usar a primeira marcha, né? O low. Isso eu entendo que é para sair, né? Quando você vai fazer o launch do carro, né? Que você vai sair, não precisa. Inclusive, se você usar a primeira marcha reduzida, ela é tão curta, ela tem tanto torque, mas ela é tão curta que você mal vai acelerar e já vai pedir segunda marcha. Então, se você estiver numa condição que você vai fazer o launch do carro em lama, em qualquer coisa, você não precisa sair de primeira. Você pode sair de segunda ou de terceira. Não tem problema nenhum. Se o carro for manual, mesma coisa. Né? Que é o automático, ele já vai fazer sozinho. Né? Geralmente, quando você está no low, a tendência é você colocar para o modo manual no carro. Então, você mesmo sendo câmbio, a transmissão automática, você joga para o modo manual. Mas, não precisa. Não é mandatório você sair de primeira. Agora, vai fazer muita força... Volta no modelo que a gente falou de puxar o barco ou vai rebocar alguém, aí sim, trabalha com bastante sobra de carga, põe a primeira, que você vai estar bem servido. Aí até valia a pena falar alguma coisinha, mas que vai cair a live no Instagram, deixar para encerrar, e senão vale a pena falar mais algumas coisinhas sobre essa questão da reduzida aí também. Eu queria deixar a oportunidade para todo mundo que nos escrevam, né? Semana que vem a gente faz outra live. E ao longo da semana a gente vai capturando as perguntas e vamos... Qual é o tema que vocês querem que a gente fale na semana que vem? Né? Também a gente dando uma bela estudada, a gente consegue todo mundo aprender junto aqui e ter essa interação com o pessoal aí. Então deixa seus comentários aí, não esqueça de escrever pra gente e a gente vai ao longo da semana até conversando, o pessoal manda WhatsApp, direct message, comments e tudo mais. Legal. Show de bola. Grande abraço a todo mundo aí do Instagram aí. Obrigado aí por estar presente aí. E Catani, muito obrigado pelo convite aí de participar também. Valeu, pessoal. Obrigado, agradeço a todo mundo aí. E vamos sempre dirigir aí, conduzir nossos veículos com segurança, né? Segurança acima de tudo. Pessoal, boa semana para todo mundo aí. Vamos se falando aí. Um abraço.